Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. O vídeo de hoje é uma indicação da inscrita Mary of York, que indicou um vídeo sobre Joana de Kent, apelidada de A Bela Donzela de Kent. Foi o primeiro membro da família real a usar o título de Princesa de Gales. Ela adquiriu esse título através de seu casamento com Eduardo, o Príncipe Negro. E vocês, meus queridos apaixonados por história, fiquem à vontade para indicar temas para futuros vídeos do canal aí nos comentários, que eu terei o prazer de produzi-los. Joana Plantageneta nasceu no dia 29 de setembro de 1328. Joana era filha de Edmundo, primeiro conde de Kent, e Margarida Wake. O pai de Joana era o segundo filho do rei Eduardo I e de sua segunda esposa, Margarida da França. Portanto, Joana possuía sangue real, com isso era considerado um excelente partido na corte. Antes do nascimento de Joana, seu pai Edmundo apoiou a rainha Isabel da França e seu amante Roger, conde de Março, num golpe contra seu meio-irmão, o rei Eduardo II da Inglaterra. No entanto, Edmundo foi traído pela rainha e seu amante. Por vingança, Edmundo apoiou o retorno de Eduardo II ao trono. Porém, a trama foi descoberta e ele foi sentenciado à morte no dia 19 de março de 1330. Joana tinha apenas 2 anos na época. Sua mãe, Margarida Wake, e seus 4 filhos foram colocados em prisão domiciliar no castelo de Arundel. Quando Eduardo III, filho de Eduardo II da Inglaterra e de Isabel da França, se tornou rei, ele rejeitou a regência de sua mãe e de Roger, o conde de Março. Eduardo III retirou a família de Joana da prisão domiciliar e se tornou responsável pela família. O rei e a sua esposa, Rainha Felipa, levaram Joana à corte para ser educada junto com seus primos reais. Um de seus primos foi o terceiro filho dos monarcas, o príncipe Eduardo, conhecido como Príncipe Negro, que era quase 2 anos mais novo que Joana. Joana e Eduardo se afeiçoaram muito um pelo outro. Eduardo gostava tanto dela que a chamava de sua Jeannette. Joana era dotada de uma grande beleza. Ela era tão bonita que o cronista francês Jean Froissart a chamou de a mulher mais bonita de todo o reino da Inglaterra e a mais amorosa, enquanto que o arauto John Chandos descreveu a jovem como adorável, agradável e sábia. Quando Joana tinha 12 anos, casou-se secretamente com Thomas Holland em Lancashire. Thomas era cerca de 13 anos mais velho do que Joana. Contudo, o casamento ocorreu sem primeiro obter o consentimento do rei, e realizar um casamento sem o consentimento real poderia ser considerado um ato de traição e poderia resultar na morte dos envolvidos. E para complicar ainda mais as coisas, Thomas teve que viajar para o exterior para servir nas forças armadas numa cruzada na Prússia. Com a partida de Thomas, Joana foi forçada por sua família a se casar com William, filho do primeiro conde de Saxbury, e Catarina Montagu. Joana e William tinham ambos cerca de 13 anos na época. Quando Thomas retornou à Inglaterra, ele apelou ao rei Eduardo III e ao Papa Clemente VI para que Joana fosse devolvida a ele. William, que na época tinha 19 anos, não estava disposto a desistir de sua esposa e a manteve prisioneira em sua própria casa. Posteriormente, Joana alegou que não revelou seu casamento com Thomas porque temia que a revelação do fato levasse à execução de Thomas por traição. No ano de 1349, o Papa Clemente VI anulou o casamento de Joana com William e permitiu que ela voltasse para Thomas. O casamento de Joana e Thomas durou 11 anos e o casal teve ao todo 5 filhos. Em dezembro do ano de 1360, Joana ficou viúva, mas esse novo status da Condessa de Kent não duraria muito. Eduardo, Príncipe Negro, o filho mais velho e herdeiro do rei Eduardo III, era apaixonado por Joana desde a infância, mas nem o rei Eduardo III e nem a rainha Felipa apoiavam o casamento de seu filho com Joana,
mas Eduardo desafiou seus pais e se casou com Joana em segredo. O rei Eduardo III conseguiu que o casamento secreto de seu filho fosse anulado pelo Papa Inocêncio VI. Logo em seguida, o Papa enviou uma dispensa especial para oficializar o matrimônio de Joana com Eduardo. O casal se uniu oficialmente no dia 10 de outubro de 1361 no castelo de Windsor. A cerimônia foi celebrada pelo arcebispo de Canterbury, contando com a presença do rei Eduardo III e da rainha Filipa. O príncipe Eduardo recebeu o título de príncipe da Aquitânia e mudou-se com Joana para Bordeaux, onde habitaram por 9 anos e nasceram os 2 filhos do casal, Eduardo e Ricardo. O casamento de Joana e Eduardo foi muito feliz. Eduardo amava verdadeiramente sua esposa. Em uma carta que ele enviou a Joana escrita após a Batalha de Nájera em 1367, Eduardo se dirige a ela como minha mais querida e verdadeira namorada e companheira amada. Quando Eduardo voltou da Espanha para Bordeaux, Joana o recebeu e o casal caminhou de mãos dadas diante do povo. No ano de 1367, Eduardo liderou uma expedição a Castela, em apoio ao deposto rei Pedro de Castela, liderando um exército para a Espanha. No dia 3 de abril, obteve uma vitória retumbante na Batalha de Nájera, no norte de Castela. Em seguida, Eduardo marchou para Burgos, onde declarou Pedro rei de Castela. Em agradecimento pela ajuda militar, Pedro presenteou-o com um enorme e magnífico rubi, intitulado Rubi do Príncipe Negro, que até hoje adorna a coroa imperial do estado do atual rei Charles III da Inglaterra. Durante a ausência do marido, Joana atuou como uma excelente estrategista militar, reunindo um exército para garantir a segurança da Aquitânia, pois os inimigos de Eduardo estavam ameaçando invadir os domínios governados pelo Príncipe Negro. O Príncipe Negro retornou à Aquitânia e, tendo esgotado seus recursos financeiros com alto custo da campanha castelhana, tornou-se altamente impopular junto à nobreza da província, devido à arrecadação de impostos para pagar sua expedição espanhola. No ano de 1371, o príncipe Eduardo adoeceu e voltou para a Inglaterra, a conselho de seu médico. Seu estado de saúde piorou rapidamente e, percebendo que estava morrendo, ele passou muito tempo orando e fazendo obras de caridade. Eduardo pediu a seu pai, o rei Eduardo III, que protegesse seu filho Ricardo após a sua morte. Eduardo, príncipe negro, faleceu no dia 8 de junho de 1376 em Westminster, aos 45 anos. Ele foi enterrado na Catedral de Canterbury. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. No dia 21 de junho de 1377, o rei Eduardo III faleceu sem nenhum de seus filhos vivos para sucedê-lo. Então Ricardo, único filho sobrevivente de Joana e de Eduardo, príncipe negro, o sucedeu. Em julho do mesmo ano, Ricardo foi coroado aos 10 anos de idade, sendo intitulado o rei Ricardo II. Como mãe do jovem rei, Joana teve muita influência sobre o novo monarca. No início de seu reinado, o rei Ricardo II enfrentou a revolta dos camponeses de 1381. Os camponeses ingleses se revoltaram e ocuparam a cidade de Londres. Ao adentrarem na cidade, os camponeses executaram oficiais régios e forçaram o rei Ricardo II a negociar com eles. Os revoltosos estavam lutando pelo fim da servidão, por mudanças nas leis e na cobrança de impostos e execução de diversos funcionários reais. O rei Ricardo II foi forçado a negociar com os revoltosos. As primeiras demandas foram apresentadas ao rei por White Tyler, um dos líderes da revolta. Sem o controle da cidade, o rei fingiu aceitar as demandas dos camponeses.
Os revoltosos continuaram a ocupar a cidade e conseguiram invadir a Torre de Londres. No dia 15 de julho, o rei encontrou os revoltosos novamente e outras demandas foram apresentadas ao monarca. Nesse encontro, White Tyler foi assassinado por oficiais reais. Retomando o controle da cidade, o rei Ricardo II conseguiu dispersar os rebeldes e iniciar a repressão à revolta. Como mãe do rei, Joana exerceu muita influência nos bastidores e foi reconhecida por suas contribuições durante os primeiros anos do reinado de seu filho. Ela também gozava de certo respeito entre o povo, como uma vulnerável viúva real. No ano de 1385, John, filho de Joana com Thomas, estava participando de uma campanha militar com seu irmão, o rei Ricardo II, no reino da Escócia, quando se envolveu em uma briga com Ralph Stamford, filho do segundo conde de Stamford, um favorito da rainha Ana da Boêmia, a esposa de Ricardo II da Inglaterra. Ralph foi morto e John buscou refúgio no santuário de São João de Beverley. Ricardo II condenou John à morte. Joana implorou durante 4 dias ao rei inglês para poupar seu irmão, mas no 5º dia, na data de 7 de agosto de 1385, Joana faleceu. O rei Ricardo II, para atender o último pedido de sua mãe, perdoou John, que foi enviado em uma peregrinação à Terra Santa. Joana foi enterrada a pedido de seu testamento ao lado de seu primeiro marido, Thomas, em Stamford, em Lincolnshire. Seu terceiro marido, Eduardo, o Príncipe Negro, construiu uma capela para Joana na cripta da Catedral de Canterbury, em Kent, onde ele próprio foi enterrado, com saliências no teto, esculpidas com imagens do rosto de Joana. Joana era conhecida por seus relacionamentos com várias figuras reais importantes da Inglaterra medieval, por seus impetuosos casamentos clandestinos e por sua extraordinária beleza. Joana pode ser pouco conhecida por sua liderança militar na Aquitânia durante a ausência de seu terceiro marido e por sua influência no reinado de seu filho, mas sua descendência se destaca ao longo da história. Os descendentes frutos do casamento de Joana com Thomas incluem Margarete Beaufort, mãe de Henrique VII e Isabel de York, sua rainha, bem como a rainha consorte Ana Neville, esposa de Ricardo III, e Catarina Parr, a sexta esposa de Henrique VIII da Inglaterra. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!